Uma Singer bem cuidada resiste a muitos anos de uso. Para garantir o bom funcionamento da sua máquina, fique sempre atenta às nossas dicas de manutenção. Recomendamos o uso de um estabilizador de tensão para as máquinas, assim como é feito com outros produtos eletrônicos. Quando manusear a sua máquina, desligue-a e tire o fio da tomada. Você deve segurar pelo corpo do plugue e nunca pelo fio. Ao limpar a máquina, tenha certeza de que ela está desligada. Proteja a sua Singer do sol. O contato direto com os raios solares pode alterar a cor da máquina. Limpe a sua Singer após o uso e lembre-se de lubrificar a máquina antes de utilizá-la novamente. Para isso, recomendamos o óleo multiuso Singer. Ele possui as características ideais para proteger a sua máquina. Remova regularmente o pó e fiapos de linhas da máquina. A forma como você irá limpar a sua Singer varia de acordo com o modelo da lançadeira. A Singer tem diferentes modelos de lançadeiras, as verticais e as lançadeiras horizontais, que podem ter chapa com visor transparente ou metálica bipartida. Se você tiver dúvidas sobre o modelo de lançadeira de sua Singer, consulte o manual de sua máquina ou o site. Antes de iniciar a limpeza, em modelos com lançadeira vertical, remova a agulha e a sapatilha. Retire a chapa de costura com uma ferramenta adequada. Retire então a caixa de bobina, abrindo as travas para soltá-la. Retire a lançadeira e o retentor. Com um pincel, limpe todo o pó e fiapos de linha. Agora é hora de lubrificar a máquina. Pingue 2 gotas de óleo Singer na lançadeira. Com a máquina limpa e lubrificada, monte-a novamente. Encaixe primeiro a lançadeira e o retentor, prestando sempre atenção no pino guia para o encaixe. Feche as travas e encaixe a caixa da bobina segurando pela lingueta, até ouvir um clique. Por último, coloque a chapa, a sapatilha e a agulha. Nos modelos com lançadeira horizontal, com chapa e visor transparente, comece removendo a agulha e sapatilha. Retire então o visor, os parafusos e a chapa de costura. Desencaixe a bobina e a caixa de bobina. Agora, com um pincel, limpe o pó e os fiapos de linha. Aplique 2 gotas de óleo Singer multiuso na lançadeira. Com a máquina limpa e lubrificada, é hora de remontá-la. Encaixe a caixa de bobina, prestando atenção no posicionamento da caixa. Coloque a bobina, a chapa de costura e os parafusos. Por último, coloque o visor, a sapatilha e depois a agulha. Nas máquinas com bobinas horizontais, com chapa metálica bipartida, comece removendo a agulha e a sapatilha. Abra a chapa corrediça e desencaixe a chapa de costura. Em seguida, retire a bobina. Abra a trava, retire a caixa de bobina e solte a trava. Agora é hora de limpar o pó e retirar os fiapos de linha com um pincel. Aplique então
2 gotas de óleo Singer multiuso na lançadeira. Com a máquina lubrificada, abra a trava, encaixe a bobina e solte a trava novamente. Coloque a chapa de costura, feche a chapa corrediça e finalize colocando a sapatilha e a agulha. Para limpar a superfície da sua Singer, utilize apenas um pano macio umedecido com um pouco de detergente neutro. Você não pode usar produtos abrasivos ou químicos, pois eles estragam a superfície da máquina. O tempo de vida útil de uma agulha é de aproximadamente 12 horas de uso. Troque a agulha da máquina sempre que ela estiver cega ou torta. Uma agulha adequada garante uma excelente qualidade na costura. Verifique se a agulha e a linha utilizadas são compatíveis com o tecido que será costurado. A máquina deve ser sempre utilizada de acordo com a sua finalidade original. Recomendamos o uso das agulhas Singer que foram desenvolvidas para que você tenha uma maior qualidade na costura. Se a sua Singer não for utilizada por um longo período, limpe e guarde a máquina dentro da embalagem ou em uma capa de proteção. Procure também guardar os acessórios da máquina, sempre próximos para facilitar o trabalho na hora da costura. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, consulte nosso saque pelo telefone 0800 702 2323 ou dirija-se à assistência técnica autorizada Singer mais próxima de você. Os endereços estão disponíveis no saque ou em nosso site. Seguindo as nossas dicas, a sua Singer será sempre uma ótima companhia para as suas criações.